Boa tarde a todos. O meu nome é Isabel Vieira, eu sou Buyer Agent da equipa da Lisbon Group, já vai fazer 2 anos. E hoje, no âmbito do Ignite 3.0, eu venho-vos falar de uma parte muito importante no que toca a trabalhar clientes compradores, que é a reunião de qualificação de compradores. Eu, antes de começar a apresentação, eu queria perguntar-vos quais são as ideias que vos vêm à cabeça ou as palavras quando vocês pensam em trabalhar clientes compradores. Isto porquê? Porque eu, quando digo que me dedico 100% a trabalhar clientes compradores, a maioria das pessoas dizem: "Tu és maluca! Eles são uma Maria vai com todas, eles não têm nenhuma consideração, nós perdemos tempo com eles, eles a seguir vão comprar uma casa com outra pessoa." E a verdade é que a maioria dos consultores tem esta experiência, mas eu acredito que é porque ainda não se trabalham os clientes compradores como deve de ser. E há maneiras de trabalhar e certas estratégias que se deve aplicar quando se trabalha clientes compradores para evitar ao máximo que isso aconteça. E, na minha opinião, e nós na KW falamos sempre de relações. Não é um negócio de vender casas, é um negócio de pessoas. E para trabalhar clientes compradores, isso é a base, é a relação que nós criamos com o cliente comprador. Se nós queremos que um cliente, quando veja uma casa na rua, nos liga a nós e não liga ao número que está na placa, se quando vê um link na internet nós queremos que ele envie para nós e que não ligue para o número que está no anúncio, nós temos de ter uma relação. Os clientes têm que gostar de nós, têm que perceber que somos uma mais-valia, têm que confiar em nós. Portanto, isso tudo cria-se na reunião de qualificação de comprador. Portanto, é muito importante mudar o mindset de relação e não transação, ou seja, focarmos na relação e em criar uma relação com os nossos clientes do que só transação, do que vou abrir ali umas portas, fechar uns negócios e está feito. Não, os clientes compradores, nós não temos um contrato de exclusividade de 6 meses com um cliente comprador. Portanto, temos que arranjar outras formas para assegurar que eles nos vão ser fiéis e que nós não estamos a perder tempo com os clientes. Portanto, nós não queremos que aconteça isto. Estamos numa reunião com os clientes, muito satisfeitos, passado um dia, eles ligam-nos: "Olha, peço desculpa, mas eu conheci um colega, ele mostrou-me uma casa e eu adorei e já avancei." Portanto, nós não queremos que isto aconteça. Para isso, é necessário fazer uma reunião de qualificação de compradores estruturada e propositada. Ou seja, não basta marcar uma reunião de qualificação aqui no Market Center, receber uma chamada, pedir ao cliente que apareça cá, então diga-me o que é que quer. Um T2 por este valor naquela zona. Isso não chega. Não é isso que nos vai levar ao sucesso e ao fecho de negócio com clientes compradores. Então, uma reunião de qualificação de clientes compradores divide-se em 3 fases. Okay? Como podem ver aqui, na primeira parte, nós concentramos um bocadinho na parte da análise das necessidades, mas eu, quando digo análise das necessidades, não é a parte do apartamento, ou seja, não estamos a perguntar: quer elevador, garagem, se precisa de varanda. É análise das necessidades pessoais. Porquê é que está à procura de casa? Quando é que quer comprar? Como é que vai fazer esta compra? Ou seja, começar a conhecer um bocadinho o cliente. O que é que faz? Tem filhos? Onde é que trabalha? Onde é que vocês moram atualmente? A vossa família vive em que zona? Começar a criar uma certa empatia e quebrar aquele gelo inicial de uma reunião, porque a verdade é que eles não nos conhecem de lado nenhum. E abrir um bocadinho sobre a vida pessoal a uma pessoa que não conhecemos de lado nenhum é difícil. Portanto, esta é a fase inicial, a primeira fase da reunião. Dizermos quais são os nossos objetivos, sermos claros, agradecer por eles terem vindo ter connosco e explicar: olha, hoje o meu objetivo é que nos conhecemos, ou seja, eu quero conhecê-lo, quero que me conheça a mim, quero perceber exatamente o que é que está à procura e, acima de tudo, também quero que perceba quais são as vantagens de trabalhar comigo. E dar assim um sorriso, que é para eles acharem piada e não sermos assim muito arrogantes. Dar assim um sorriso quando dizemos que queremos que eles percebam quais são as vantagens em trabalhar connosco. E, mais uma vez, a questão então da análise das necessidades. Normalmente, quando nós marcamos uma reunião, pelo menos eu costumo fazer isso, é, na primeira chamada, fazer uma breve pré-qualificação só para nos orientarmos já um bocadinho quando a pessoa estiver à nossa frente. Já temos uma ideia: ok, quero um T2 naquela zona, mais ou menos até 300 mil, já falei com o banco, já não falei. Começar a rever isso e então partir para a parte da análise das necessidades pessoais para criar um perfil daqueles clientes que temos à frente. A segunda parte. O que é que eu costumo fazer? Eu tenho um mapa que depois posso-vos fornecer, que tem todos os pontos do processo de compra e venda do início ao fim, ou seja, da primeira chamada até à escritura. E vamos correr todos esses pontos e em cada um vamos aprofundar um bocadinho, e é nessa fase que eu vou fazer a parte da educação ao cliente. Ou seja, a reunião de qualificação é muito importante para nós educarmos o cliente e já
prepararmos tudo para que quando ele chega a uma casa e goste da casa, ele já não tenha dúvidas, já não tenha que ir para casa pensar em fazer uma proposta. E é nesta fase que nós vamos educá-lo em todos esses pontos. E também, então, mostrar as vantagens em trabalhar connosco. Aqui nós temos o processo de passo a passo da compra de uma casa, certo? O primeiro ponto é falar da aprovação do crédito bancário. Saber então, já falou com o seu banco, já tem uma pré-aprovação do crédito bancário? Grande parte tem, outra parte não tem. Eu não mostro casas enquanto as pessoas não têm pelo menos uma pré-aprovação do crédito, ok? Porque, como vocês sabem, há muitos clientes que querem começar a ver casas, mas nem sabem se têm capacidade financeira, não têm noção de qual é o valor da prestação, mas nós temos. Mas eles vão querer ver na mesma as casas. Então o que é que nós temos que lhes passar? Diga uma coisa, falou-me de 250 mil. De onde é que veio esse valor? E olha, e se calhar até imagino que tem uma capacidade financeira maior? E se pudermos ir até aos 270 mil? Não era bom? Ou então imagino que a capacidade financeira é um bocadinho inferior. Vamos estar a ver casas de um certo valor e depois vocês não vão conseguir chegar lá. Vão estar com algumas expectativas frustradas. Além disso, se vir uma casa amanhã que adora e que quer avançar, se não tiver o crédito bancário pelo menos pré-aprovado, não vai ter segurança para avançar para um pagamento de sinal e um CPCV e poderá perder a casa. Acha que isso faz sentido? E quando apresentamos assim desta forma, as pessoas percebem que realmente ainda não estão no timing de começar a fazer visitas. E então nós reencaminhamos para o nosso gestor de processos bancários para começar a fazer toda essa parte bancária e a partir daí é que fazemos as visitas. Quando eles dizem, ok, sim, já tratei com o meu banco, está tudo ok, eu já tenho noção dos valores, já sei que uma prestação vai-me dar X, está tudo ok. Aí sim, avançamos então para a parte para o restante processo da compra da casa. Na fase de pesquisa de imóveis, o que é que vocês acham quando um comprador está à procura de casa, ou pelo menos da vossa experiência, vocês sabem que a maioria dos compradores gosta de estar na internet à procura? Ver, nem que seja à noite, se não tiverem muito trabalho durante o dia, estão na sala, à noite, no sofá, olha, vamos ver aqui umas casas. Eles gostam de fazer isso. E o que é que nós, a trabalhar com compradores, queremos? Que eles vejam, que trabalhem para nós e que nos enviem as casas. Que assim nós fazemos o contacto e vamos fazer as visitas com eles. Portanto, como é que nós conseguimos passar essa mensagem? Basta dizer uma coisa muito simples, eu tenho experimentado isto em todas as reuniões e a partir daí as pessoas percebem realmente quais são as vantagens de trabalhar com outro consultor que não o angariador da casa. Que é, diga uma coisa, se o Sr. João ligar para o número que está no anúncio, vai ligar para o consultor que tem um contrato com o proprietário, correto? E ele prometeu ou disse ao proprietário que lhe ia conseguir a proposta mais alta, o melhor valor para o proprietário. E se tiver consigo, vai-lhe dizer assim que não se preocupe, eu vou-lhe conseguir a melhor proposta para si, o melhor valor para si. Isto é um bocado, ou seja, é um conflito de interesse. Ele está a dizer ao proprietário que vai ter o valor maior e vai estar a dizer ao comprador que vai conseguir o valor menor. Mas a verdade é que ele tem um contrato com o proprietário. Portanto, se o Sr. João vir uma casa e me enviar para mim, eu vou estar a defender os seus interesses. Eu não quero saber qual é a proposta que vai para o proprietário, portanto eu vou estar a defendê-lo assim. Não acha que o processo pode correr melhor? Não acha que isto é uma vantagem para si? E eles percebem que sim. E eu digo, olha, não custa nada, só tem que me enviar os links das casas, não tem que andar a fazer chamadas para não sei quantas pessoas, é só reencaminhar-me os links, porque depois desta reunião eu já vou saber qual é o filtro que eu vou ter que fazer a cada casa. Portanto, sempre que me enviar um link, eu vou ligar aos colegas e aos representantes, confirmar se todos os pontos que o Sr. João me está a dizer agora estão efetivamente presentes naquela casa. Não acha que isto é poupança de tempo? Não acha que isto é uma vantagem? E quando nós dizemos isto, os clientes começam a nos enviar links. Os clientes veem placas na rua e dizem-me, Isabel, acabei de ver uma placa da KW na rua X, veja-me como é que é a casa, se ainda está disponível e se podemos ir lá visitar. Mas nós temos que apresentar estes argumentos para eles perceberem que realmente é uma vantagem. Outra questão bastante importante na parte da pesquisa de imóveis, quando estamos a falar deste passo na compra de uma casa, é quando falamos em que eles podem nos enviar os links, especificar que eles podem nos enviar links de outras agências, porque as pessoas acham que só podem enviar KW, porque tenho muitos clientes que me dizem ok, se eu vir então uma casa da KW, eu ligo-lhe. Portanto, eles têm a ideia que é só KW. Portanto, quando vocês dizem, podem-me enviar os links, pode-me enviar os links de todas as agências. Nós no mercado partilhamos a comissão, vocês não têm qualquer tipo de custo extra, portanto, esteja à vontade para me enviar qualquer casa de qualquer agência. Eles não sabem a questão das partilhas,
Mas alguns clientes já começam a perceber, por exemplo, a Remax não partilha com a KW, então o que é que eu digo? Já tive clientes a dizer, mas eu sei que há algumas agências que não partilham. Então o que é que eu digo? Esteja descansado, porque eu garanto-lhe que se por algum motivo eu não puder ir consigo àquela casa, eu vou-lhe dizer e o Sr. João não vai ser prejudicado. Esteja descansado, está bem? Fica aqui um compromisso entre nós que isso nunca vai acontecer. E a verdade é que não acontece. Eu tento sempre, de todas as maneiras, e na mesma, tentar visitar a casa quando eles dizem que não partilham, mas se chega a um ponto que eles dizem que não dá mesmo, eu não vou prejudicar os clientes e digo-lhes, quer que eu vá consigo na mesma? Não fazendo parte do negócio, isto faz parte da relação. Ou seja, mostrar que apesar de eu não ganhar dinheiro com aquele negócio, eu estou lá para eles. Já fiz isso e as pessoas não fecharam aquela casa e perceberam que eu realmente que podiam contar comigo, que isto não era só negócio e ganhar dinheiro. Na parte das visitas, mais uma vez, esta parte é muito importante falar na reunião para que quando se começa a fazer as visitas consigamos, lá está, aumentar o sucesso depois no fecho de negócio. Explicar que, olha, se for eu a enviar os links na fase inicial, eu vou-lhe enviar 3 ou 4 casas, ok? E nós vamos visitar 3 ou 4 casas. Nós não vamos visitar mais. Porquê? As casas que eu lhe enviar, pelo menos 90 a 95% vão ter que ir de acordo ao que o senhor me está a dizer hoje aqui. Portanto, não deve haver assim tantas casas no mercado que encaixem nesta percentagem no que o senhor procura. Portanto, eu não lhe vou enviar 10 casas e não esteja à espera de precisar de visitar 10 ou 15 casas. Eu tenho a certeza que tenho muitos amigos que lhe dizem eu visitei 20 casas antes de encontrar a minha. Mas era porque não estavam a ser acompanhados por um buyer agent e por uma pessoa especialista no acompanhamento de compradores. Portanto, se nós, à segunda ou à terceira casa, virmos uma que o senhor João adorou e vai querer comprar, não fique com medo, com aquela sensação de eu vi poucas casas, porque nós vamos estar a ver as melhores casas naquele momento para si. Faz sentido? Perguntar, faz sentido? Assim, no momento em que estivermos a visitar as casas e eles apaixonarem-se por uma casa, eles já vão estar preparados. Ok, nós falamos que realmente, se calhar, não há problema se eu avançar com as primeiras casas que vir. Não, mas nós temos que ter a certeza que na reunião isto foi uma coisa que eles perceberam. Ou seja, não foi uma coisa que eu disse, foi uma coisa que eles perceberam, que faz sentido na cabeça deles. Portanto, é na reunião que se prepara isso. Além disso, as vantagens também em trabalhar connosco, porque, olha, se estiver a fazer as visitas todas comigo, tanto para mim vai ser mais positivo, porque, ou seja, eu vou-me esforçar em encaixar as visitas todas juntas. Ou seja, numa tarde, se calhar, fazermos 2 ou 3 visitas, porque eu também vou estar a tentar poupar o meu tempo. E para si isso é muito melhor. Se o Sr. João estiver a visitar 3 casas com 3 consultores, eles provavelmente não vão querer, nem vão ter consideração se uma é às 2, a outra é às 5 e a outra é às 7. Percebe? E eu vou ter essa consideração, tanto por mim como por si. Nós, quando pomos as coisas desta forma e perguntamos faz sentido, concorda, as pessoas dizem que sim, porque a verdade é que faz sentido. Proposta. Explicar então que depois de fazermos as visitas, vai chegar o momento da proposta. E que quando for para avançar com a proposta, quando encontrarem uma casa que gostem, eles não me vão dizer, olha, vou para casa pensar. Porquê? Porque nós, nesta reunião, vamos esclarecer todos os passos, vamos esclarecer todas as dúvidas, para que quando gostarem de uma casa, eles terem a certeza, eu posso avançar porque eu não tenho dúvidas. Eu tenho crédito pré-aprovado. Eu sei que tenho que pagar um sinal de X. Eu sei que estas são as melhores casas no mercado que eu posso ver agora. Portanto, porquê é que vai para casa pensar? Isto é uma coisa que também tem que se dizer na reunião. Porque se nós não nos pusermos isto na cabeça, eles vão fazer as visitas sempre com aquela sensação, pronto, então vou para casa pensar. Se nós na reunião já lhes dissermos, quando encontrarem a casa, é para fazer proposta. Eu vou levar uma folha de proposta em todas as nossas visitas, que é para não perdermos a oportunidade. É verdade que o mercado já está a arrefecer um bocadinho, que as coisas já não estão tão loucas, mas quando são boas oportunidades, a casa sai no dia. Portanto, não vai querer perder as boas oportunidades, pois não? Porque eu já tive clientes contar histórias, tanto verdadeiras como meias verdadeiras, mas contar um bocadinho a nossa experiência. Já toda a gente, de certeza, já perdeu casas porque as pessoas foram para casa pensar e demoraram alguns dias para fazer a proposta. Amanhã, se eu lhe ligar a dizer que a casa foi vendida, como é que vai ficar? Isto quando sentimos que os clientes gostaram muito da casa. Perguntar-lhe assim, se eu amanhã lhe ligar a casa foi vendida, como é que o senhor fica? Então não vamos deixar que isso aconteça, vamos fazer a proposta, ok? Isto explicar na reunião também. Ou seja, eu costumo dizer que perder uma casa porque os clientes foram para casa, para a sua própria casa, procrastinar, é a versão de um adulto, de uma criança que tinha um balão na mão e deixou fugir. É isto. Porque eles podiam ter ficado com aquela casa. Simplesmente
estavam com receio, foram para casa pensar um bocadinho e quando decidiram avançar já não tinham essa oportunidade. O CPCV, explicar, porque há muita gente que não sabe que só com a assinatura do CPCV é que a casa fica efetivamente reservada. Portanto, mais uma vez, ter tudo pronto, saber que tem que se pagar pelo menos 10% de sinal, ter esse valor disponível para em 3, 4 dias úteis depois da proposta ser aceita, assinar o CPCV. O que é que eu faço nesta altura também na reunião para ajudar a fidelizar e para que o processo depois para o CPCV seja mais fácil? Pergunto se eles me querem dar já a documentação. Olha, para que tudo corra de forma mais fácil e mais rápido na altura, o que é que acha se me deixasse aqui a sua cópia do cartão de cidadão ou os dados todos necessários para depois fazer a minuta? É uma forma de fidelizar, porque eles têm que ter confiança e nós também já sentimos em que ponto é que o cliente está, se ele realmente confia em nós, se houve ali uma relação, se houve empatia, e as coisas já estão um bocadinho mais preparadas para depois, quando for necessário fazer a minuta. Falar da escritura, não é? Ou seja, explicar que 2 ou 3 meses após o CPCV será feita a escritura, dependendo do tempo do processo bancário, e falar dos impostos. Fazer simulações dos impostos naquela reunião também. Na minha primeira escritura, eu tive clientes que não tinham dinheiro para pagar os impostos. Eu acreditei que o banco dava essa informação, pelos vistos não deu, chegamos à escritura e os compradores não tinham dinheiro para os impostos. E depois, são situações chatas. E às vezes as pessoas também não têm noção. E têm que se organizar para depois ter esse capital na fase da escritura. Então, eu vou ao site do APMIP, à frente deles, então vamos fazer aqui uma simulação para uma casa de 250 mil. É habitação própria permanente ou é habitação secundária? Explicar-lhes esta diferença, que é para também não haver confusões, já tivemos problemas de guias na altura que estavam erradas. Perguntar, habitação própria permanente ou secundária? Então, olha, se for habitação própria permanente, o valor dos impostos é este, que terá que ser capital próprio, ok? O banco não empresta este valor. Isto é importante também dizer na escritura. Depois a terceira parte, que é para isso que os clientes compradores estão ansiosos, eles querem vir ter connosco para dizer, então olha, eu quero um T2, com uma sala grande, uma varanda, elevador, é isso que os clientes estão ansiosos para nos dizer. Nós temos que lhes mostrar que isso é importante, e é óbvio que é importante, porque se fizermos isto tudo, mas não soubermos o que eles estão à procura, também não adianta de nada. Mas, para mim, a reunião de qualificação de compradores, a parte importante foi toda a que fizemos até agora. Educar os clientes, mudar o mindset, fazer o pré-fecho para quando chegar à altura de fazer uma proposta e fechar a casa, já estar tudo pronto, não haver dúvidas, não haver problemas, ok? Para tudo estar pronto na altura. Nesta terceira parte, então, vamos perguntar, pegamos na ficha de qualificação de comprador e começamos a perguntar então o que é que eles efetivamente procuram. Ser bastante exaustivo, ou seja, ok, quer garagem. Porquê quer garagem? Imaginem, nós podemos ter 2 clientes que dizem que querem garagem e um quer garagem porque não gosta de ter o carro na rua, simplesmente por causa disso, porque já teve traumas de carros serem arriscados, porque é uma coisa que a família ensinou, ou podem querer uma garagem porque têm um filho pequenino e não querem andar na rua quando chove. Se calhar o cliente que quer a garagem porque não quer que o carro fique na rua, poderá ser uma avença. Mas o cliente que quer uma garagem porque tem um bebê pequenino, se calhar já não pode ser avença. Portanto, explorar o porquê. Porquê quer uma varanda? Porque eu gosto de ler e sentir ar puro. Porque eu tenho um cão. São coisas diferentes. Se arranjarmos uma sala com uma bruta de uma janela rasgada, se calhar a pessoa que quer ler e sentir um bocadinho de ar, isso chega. Mas para a pessoa que tem um cão, não chega. Portanto, explorar porquê e que mais. Tudo e mais alguma coisa que vocês possam perguntar. A traça antiga, gostam de linhas mais modernas, gostam de kitchenette, é uma pergunta importante. Há pessoas que odeiam kitchenette, há pessoas que só gostam de kitchenette. Perguntar se um resto de chão pode ser, se um último andar é uma hipótese. Perguntar porque é que um último andar é uma hipótese ou não. Imagine, eu não gosto do último andar por causa de infiltrações. Se um cliente diz assim, eu não quero últimos andares, e nós ficamos ali, ok, não quero últimos andares. E se calhar até tínhamos um prédio que era um último andar, mas que assim tinha umas casas da porteira em cima. Para as pessoas que têm o trauma das infiltrações, o facto de ser um último andar, mas com casas da porteira de cima, não é um problema. Portanto, aprofundar, que é para nós conseguirmos perceber exatamente porque é que esta casa dá, porque é que esta casa não dá. Depois há a questão de, quando temos um cliente que chega à nossa beira e diz, eu quero um T2, moderno, elevador, garagem, no centro de Lisboa por 250 mil. E nós sabemos que isso não existe. Na hora, o que é que eu costumo fazer? Eu vou ao site do Idealista, para não ser eu a dizer, olha, peço desculpa, mas isso não existe, por 250 mil. Para não ser eu, para serem eles a perceberem, vamos ao Idealista e pomos. Então, olha, vamos ver o que é que há hoje em dia com estas características todas que me disse. Um T2, elevador, garagem, no centro de Lisboa, por 250 mil.
E não há de aparecer muita coisa, não é? Então, eles próprios vão perceber, ok, se calhar não há muita coisa. Então, diga uma coisa, destas características todas, o que é que abdica? Se calhar eu abdicava do elevador e tiramos o elevador. Se calhar já aparecem mais uma ou duas opções. Mais uma coisa que consegue abdicar. A garagem pode ser uma avança, tiramos a garagem. E aí já aparecem várias opções. E aí ele próprio a perceber, ok, eu vou ter que abdicar se calhar da garagem no prédio e se calhar do elevador. E aí ele próprio a perceber isso. Não sou eu a dizer, olha, peço desculpa, mas não dá. Isto quando são aqueles casos em que nós sabemos que a pessoa é impossível, está com megas expectativas e que não vamos conseguir encontrar uma casa assim. Então, nesta questão, quando temos clientes que realmente estão com umas expectativas de encontrar uma casa incrível e o orçamento não vai de encontro ao que eles querem, costuma ser isto, ou seja, o cliente tem a expectativa de ter um bruto de um candeeiro, mas o orçamento só dá para aquilo. Portanto, infelizmente, o orçamento é das situações que menos dá para mudar. Ou seja, as pessoas podem abdicar um bocadinho da zona, podem abdicar de um elevador, mas o orçamento não é o que se muda. Portanto, é tentar fazer-lhes isso e mostrar que realmente, se calhar vai ter que abdicar de algumas situações e sermos nós a ajudar. Ele quer uma zona específica. Nós, que conhecemos o mercado, sabemos, se calhar, uma zona que até pode ser semelhante. E apresentar-lhe, olha, faça uma coisa, este fim de semana, vá dar uma volta com a sua esposa nesta zona e veja o que é que lhe parece. Nós, como consultores, é isso, é esse o nosso trabalho, é ajudá-los e aconselhá-los. Portanto, se uma pessoa diz que só quer Alvalade, mas não tem dinheiro para Alvalade, se calhar falamos de outra zona que pode ser semelhante e que eles até nem lhes passou na cabeça. Dizer que tem que ser uma casa com elevador, se calhar um primeiro andar não dava? Diga-me porque é que tem que ter elevador. Tentar explorar, ajudá-los, não é só receber informação, é perguntar e que mais, e porquê, e penso nesta alternativa, e isto não daria, e isto facilita bastante depois o nosso trabalho. Mesmo na reunião, imaginem que depois dele vos dizer tudo o que quer, vocês que já têm algum conhecimento do mercado, já têm uma casa na cabeça. Olha, eu tenho aqui uma casa que parece-me que vai de encontro a isto que me acabou de dizer, quer ver? E exploramos um bocadinho, e se fizer sentido, agendar uma visita. Olha, quando é que dá esta semana para ir visitar? E que é para eles também saírem entusiasmados. Ui, vim aqui à reunião, já saio com uma visita marcada. Este consultor é espetacular. Portanto, mostrar-lhes um bocadinho também que sabemos trabalhar e que somos eficientes. E no final, confirmar as expectativas. As expectativas tanto dos clientes sobre o nosso trabalho, assim como o que nós esperamos dos nossos clientes. Ou seja, perguntar, tudo isto que eu apresentei faz sentido para si e é o que o Sr. João procura num consultor? Sim, é isto. Ou então ele pode dizer alguma coisa que nunca nos passou pela cabeça e nós aprendermos também, não é? Ou seja, ser produtiva para nós também é essa reunião. E no final, dizer, olha, eu também, como seu consultor, e para eu o ajudar e conseguir cumprir este seu sonho de encontrar uma casa, eu também espero algumas coisas de si. Nomeadamente, se alguma situação alterar-se na sua vida, ou nesta questão da procura de casa, se entretanto alguma zona surgir que até pode querer e que não me disse agora, se entretanto o seu filho mudar de escola, se o orçamento mudar e eu quero saber logo, que é para eu não andar a procurar casas que não vão de encontro com esta nova mudança. Eu vou ter que saber dessas alterações. Eu vou precisar de saber se vocês vão de férias por períodos longos, porque eu não quero andar à procura de casas também, como deve imaginar, o meu tempo também é muito valioso, não é? Mostrar-lhes que o nosso tempo é valioso, que acompanhamos muitos clientes, estar à procura de casas e se calhar vocês estão 15 dias ou 3 semanas fora de férias. Portanto, eu sei que isto se calhar é um bocadinho chato e não estão habituados a que lhes peçam isso, mas para eu poder fazer o meu trabalho da melhor forma, eu preciso também de saber se vocês vão estar cá. Ok? E eles vão dizer, ok. Se calhar alguns ficam um bocadinho mais sentidos, mas a maioria diz que sim. E depois, quando eu lhe enviar um e-mail com alguns links, eu vou precisar sempre do seu feedback. Eu não consigo ajudá-lo e afinar um bocadinho a pesquisa, porque efetivamente pode haver aqui algum problema de comunicação, alguma coisa que eu não tenha entendido, e enviar-lhe umas casas que se calhar não vão tão de encontro ao que o Sr. João está à procura. Se eu lhe enviar umas casas, eu quero então, olha, não gosto desta por causa disto. Olha, esta não faz sentido por causa daquilo, que é para eu afinar a pesquisa e nas próximas casas que enviar, provavelmente já vão muito mais acertadas. Agora, também não se preocupe. Em princípio, tudo ficou esclarecido aqui, portanto, as casas que eu enviar vão de encontro ao que o Sr. João está à procura. Mas pedir sempre o feedback, porque acontece muitos... Mas
Acontece porque nós se nos pusermos do outro lado, se calhar faríamos o mesmo. Ou seja, nem nos lembrávamos. A pessoa envia uns links, não me interessa, não lhe vou responder. Se nós pedirmos, as pessoas já têm um bocadinho mais de consideração. Se calhar aquilo bate-lhes na cabeça de, pois realmente, se ele me enviar uns links, é melhor eu dar-lhe o feedback. Às vezes não é por mal, nós achamos, principalmente nos compradores, que eles não gostam de nós, que eles não têm consideração. Às vezes as pessoas andam na vida delas e simplesmente algumas coisas passam-nos um bocadinho ao lado. E é o nosso papel chamá-los um bocadinho à razão e ter alguma sensibilidade, ou seja, dar-lhes alguma sensibilidade para o nosso trabalho. Portanto, depois desta reunião, como é que nós conseguimos efetivamente, e todos estes passos que eu estou a dizer, se forem cumpridos, já ajuda muito a fidelizar um cliente comprador, quando eles percebem efetivamente que nós somos uma vantagem, porque é esta questão. Os clientes compradores não querem saber o que vocês são capazes de fazer. Os clientes querem saber o que vocês são capazes de fazer por eles. Portanto, eles têm que sair da reunião e é uma coisa que vocês têm que meter na cabeça. Quando fazem uma reunião com compradores, eles têm que perceber, ok, este consultor é uma vantagem para mim, vai ser mais fácil eu encontrar uma casa, vou perder menos tempo, vai ser um processo mais tranquilo. Mas isso cabe da vossa parte. Serem vocês a explicar porque é que são então uma vantagem. Disponibilidade. Neste momento o mercado já não está tão rápido, mas a verdade é que se vocês fazem esta conversa toda com os clientes, não é? Explicam isto tudo e a seguir os clientes enviam-vos um link e vocês demoram 2 ou 3 dias a responder. O cliente vai ligar ao número que está lá no anúncio, não é? Porque vocês próprios dizem que ele não pode perder oportunidades, que não sei o quê, e a seguir envia-vos um link e vocês demoram não sei quanto tempo a responder, vocês têm que ser em poucas horas, vocês já têm que ter a informação toda. E se o colega não atender, vocês ligam ao cliente, olha, Sr. João, vi o seu link, já liguei, o colega disse que estava numa reunião, mas ele a seguir vai-me dar a informação toda. Ou seja, não é por o cliente, o colega, não dar as respostas que vocês não vão dar um feedback ao cliente, porque ele não adivinha que foi o colega que não atendeu. Portanto, ligar na mesma. Eu liguei, mas ainda não tive resposta, mas entretanto eu dou-lhe resposta, ok? Portanto, muito disponíveis. Eles enviam um link, é rápido, que é para eles sentirem, fogo, isto não se perde tempo. Com este consultor eu envio um link, eu já tenho a informação. E isso é muito importante. Eu sinto que quando somos muito rápidos a responder, muito rápidos a dar informação, os clientes notam e valorizam. E eficiência, ou seja, lá está, se fazemos uma reunião hoje, nós amanhã já temos que estar a dar algumas novidades com alguns links, temos que ser muito rápidos, temos que estar sempre em cima deles. Lá está, se nós não temos um contrato de exclusividade com eles, nós não os podemos largar. Eu sei que com os proprietários é igual, não é? Ou seja, temos que fazer acompanhamento. Mas com os compradores, se vocês não os querem deixar fugir, é andar sempre em cima deles. Se calhar, um cliente B ou C, que não tem muita urgência e que não será para enviar umas casas logo na primeira semana, ir ligando. Então, como é que tem estado a situação? Mudou alguma coisa? Olha, eu tenho estado atenta, ainda não encontrei nada que seja aquilo que está à procura, mas eu estou atenta, ou seja, mostrar que estamos a trabalhar para eles. E nesses telefonemas de acompanhamento, dizer sempre, olha, não se esqueça, Sr. João, se vir uma casa que goste, envie para mim, está bem? Estar sempre a bater nisso. Se todos os telefonemas nós dissermos isso, aquilo vai ficando na cabeça, mas temos que ser nós a pôr-lhes aquela ideia na cabeça. Eu todos os telefonemas faço de acompanhamento de clientes compradores, eu digo isso. Não se esqueça, se vir uma casa, mande para mim. E eles já se riem, porque eu estou sempre a dizer isso. Mas eles percebem que sou eu a tentar fidelizá-los. Mas eles também percebem que há uma razão e vantagens por trás disso, que é o facto de estar fidelizado. E é a parte da empatia, lá está. Além disso, os clientes compradores também têm a sentir genuinamente que nós os queremos ajudar. Ou seja, temos que criar uma relação. Eu tenho relações com clientes, ou seja, que vou falando no WhatsApp e que eles vão contando. Tenho uma cliente que fechei agora um negócio, já vos contei essa história, que ela teve um bebê, o bebê tem tipo 6 meses, e eu ia falando com ela, então e o Xavier? E consegue dormir? Já consegue dormir? Ele já vos deixa dormir? Como é que ele está? Ou seja, eu acho que nos clientes compradores também, eu não digo mais importante, mas é muito importante, porque lá está, nós não temos num contrato, portanto nós temos que os agarrar de outra forma, e é pela relação, pela confiança, pela empatia, por eles sentirem que do outro lado está uma pessoa genuinamente interessada em ajudar, ok? Em ajudar num processo que é complicado, que é comprar uma casa. Por exemplo, esta cliente que fechei agora um negócio, eu tive 1 ano e meio a acompanhá-la, é das minhas primeiras clientes, e eu podia ter desistido dela logo no início, porque a verdade é que eu devo ter feito mais de, sei lá, 15 chamadas durante uns meses e ela nunca queria falar comigo, porque ela estava ainda muito fria e ela, Isabel, agora não me dá jeito de falar. E eu, ok.
Passados uns dias, então Ana, já podemos falar agora? E ela, Isabel, desculpe, mas não está, não sei o que mais. Mandava-lhe uma mensagem, Ana, hoje é um bom dia para falar? Não me respondia. Mandava outra vez, não me respondia. Isto assim, meses, até que consegui marcar a primeira visita. Quando marcamos a primeira visita, nós já parecíamos quase amigas. Porque às vezes que falamos, e ela começava-se a rir, Isabel, desculpe, mas hoje não dá. Portanto, criamos ali uma relação engraçada. Fizemos a primeira visita, a segunda, devemos ter feito para aí 5 visitas, ao longo de muito tempo, porque eles também tinham uns critérios muito específicos. E eles queriam Arieiro e Alvalade por um preço com muitas características que não era fácil. Então eu comecei a incliná-los um bocadinho para São Domingos de Benfica. Porquê? Porque eu sabia que eles trabalhavam os dois em São Domingos de Benfica, mas ela queria o Arieiro, o Alvalade. Então comecei a direcioná-los um bocadinho São Domingos de Benfica, São Domingos de Benfica. Até que, há 3 semanas, ela enviou-me uma casa a dizer, Isabel, esta casa poderá ser interessante. Vamos visitar? Fomos visitar e fechamos. Ou seja, não foi uma relação fácil. Eu podia ter levado a peito o facto de ela não querer falar comigo, não me responder a mensagens, muita coisa. Porque nós achamos sempre que eles têm alguma coisa contra nós. Ou seja, de não têm consideração. Às vezes não, eles andam na vida deles. Portanto, é respeitar um bocadinho e andar assim, sem ser muito agressivo, ir namorando-os. Ir ali, pronto, e agora não me respondeu, deixa lá. Vou brincar com a situação. Então, da última vez mandei-lhe uma mensagem e não me respondeu. Não quer saber de mim. Ou seja, levar um bocadinho na brincadeira. Porque assim é uma forma de desolear, vá. Por exemplo, tive outra cliente que fiz uma QC em dezembro do outro ano, ou seja, não foi 2018, foi 2017. Ela super simpática. Saímos lá e eu assim, esta cliente vai ser espetacular. Mandei-lhe uns links logo no dia a seguir, não me respondia. Passado uma semana, eu não me responde. Ligava-lhe, não me atendia. Eu, como é que é possível? Ela apareceu tão simpática, tão entusiasmada, parecia mesmo que ela tinha gostado do meu trabalho, não me está a responder. Fui-lhe enviando mais assim umas casas. Ou seja, não fiz um acompanhamento muito próximo, mas sempre que via uma casa que era parecida com o que ela queria, eu ia enviando. Ia enviando. Isto até abril. Ou seja, dezembro a abril. Um dia que lhe enviei assim um link, ela ligou-me a dizer, Isabel, desculpe, eu sou uma desnaturada, obrigada por não ter desistido de mim, eu tenho andado com a vida maluca, olha, eu quero mesmo visitar a casa que me enviou hoje, vamos visitar e fechamos. Ou seja, eu podia, lá está mais uma vez, ter levado a peito, porque a cliente não teve consideração, não me respondia, não, é tentar o leve-leve, ou seja, ok, pronto, eles não respondem, vamos tentar outra vez, e as coisas acabam por ter um bom resultado. Acho que trabalhar clientes compradores não é tão complicado como parece, simplesmente temos que os trabalhar da forma correta, ter um mindset correto e pronto, e mimá-los muito, e andar com eles ao colo, ser muito disponíveis e tenho a certeza que se aplicarmos tudo isto e mais algumas coisas que provavelmente hoje não falei, os números de leads de compradores e os números de fechos de negócio, ou seja, a conversão poderá ser melhor. Obrigada!